Olá a todos, vamos então hoje analisar o capítulo 5 e o capítulo 6 dos Maias. Tal como disse no último vídeo, o capítulo 5 vai ser só brevemente analisado, não vamos demorar muito tempo nele. E o nosso especial enfoque deste vídeo vai ser sobretudo no capítulo 6, porque é o capítulo em que se decorre dois acontecimentos que são particularmente importantes para o desenvolvimento da narrativa dos Maias. O primeiro é que estamos perante o primeiro episódio da Crónica de Costumes e o segundo é a primeira vez que Carlos Eduardo vê Maria Eduarda. Vamos então começar pelo capítulo 5. Ao contrário dos outros, não vamos começar já imediatamente no início. Vamos avançar algumas páginas para adiante, nomeadamente umas cerca de 9, 10 páginas. Portanto, procurem na vossa edição, que podem ser mais ou menos páginas, dependendo. E procurem o parágrafo que inicia-se com Carlos não conhecia os Gouvarinhos. Portanto, este capítulo vai sobretudo incidir no romance, no início do romance de Carlos com a Condensa de Gouvarinho, um romance que será um romance adulto, porque obviamente a Condensa de Gouvarinho era casada, e também irá fazer algumas menções ao romance de João da Ega com Raquel Cohen, ele também sim um romance adulto. Portanto, como podemos aqui ver, a educação à inglesa de Carlos não resultou muito em termos morais, porque ele não se importa minimamente em ter também romances com mulheres que já são comprometidas. E então procurei um parágrafo que era Carlos não conhecia os Gouvarinhos e vamos sublinhar. Carlos não conhecia os Gouvarinhos, em redor explicaram-lhe o Conde de Gouvarinho, o par do reino, um homem alto de lunetas poseur, e a Condessa, uma senhora inglesada, de cabelo cor de cenoura, muito bem feita. Enfim, Carlos não conhecia, mas vai passar a conhecer. Aliás, então é com esta Condensa de Gouvarinho que Carlos vai ter então um dos romances ao longo da obra. Por sua vez, também, entretanto, ficámos também aqui a saber que o consultório, o laboratório do Carlos já estava, entretanto, pronto. Portanto, nós tínhamos visto no último capítulo uma descrição deste laboratório e agora temos aqui a noção, temos aqui a informação, nomeadamente mais ou menos uma página a seguir, que o laboratório de Carlos estava pronto. Podem sublinhar isso porque indica então que o laboratório estava pronto e parecia então que a partir daqui estava tudo pronto para que Carlos efetivamente começasse a trabalhar. Tal não vai acontecer. Como podemos ver no parágrafo seguinte, logo na primeira frase, e vamos sublinhar, Carlos realmente não tinha tempo de se ocupar do laboratório. Portanto, todo aquele dinheiro investido, todo aquele luxo que o laboratório tinha, e Carlos não tinha tempo nenhum. Não tinha tempo porque andava ocupado com soirées, com debates, com discussões e com a sua vida social. Logo, não tinha tempo para trabalhar. Carlos não trabalhava, Carlos não fazia nada. E isto tudo é uma prova mais do diletantismo de Carlos e também de João da Ega, que nós tínhamos visto já no capítulo anterior e que continua neste mesmo capítulo. Ora, no final desse mesmo parágrafo, que acabamos agora de ler a primeira frase, vamos encontrar aqui um projeto que o Carlos e o João da Ega têm em comum, que é a criação de uma revista. Projeto esse que obviamente nunca vai ler a luz do dia, mas é aqui na mesma mencionado. E então temos aí, no final desse parágrafo, a antiga ideia do Ega, a criação de uma revista que dirigisse o gosto, pesasse na política, regulasse a sociedade. Força, força pensante de Lisboa. Era, porém, inútil lembrar ao Ega este belo plano. Abria um olho vago e respondia: Ah, a revista. Sim, está claro, a pensar nisso. Havemos de falar, eu aparecerei. Mas não aparecia no ramalhete nem no consultório. Portanto, reparem como o Carlos e o Ega têm este projeto de fazerem uma revista cujo objetivo era de ser algo importante, algo relevante no meio da sociedade, mas isso não acontece. Tanto é um projeto, é mais um projeto inacabado de Carlos e de João da Ega, o que dá aso ao seu diletantismo. Temos também então aqui uma menção ao romance depois de João da Ega com Raquel Cohen, ao longo do capítulo 5. Mas vamos avançar e o capítulo 5 basicamente é só isto ainda importante, ok? Portanto, a conclusão do laboratório de Carlos, a persistência do diletantismo de Carlos, dos seus projetos inacabados, o facto de Ega também continuar também se juntar a estes projetos inacabados
e o romance de ambos com duas mulheres já casadas, o que diz muito sobre os seus princípios morais. E que se calhar a educação à inglesa falhou, a educação inglesa dada por Afonso falhou neste aspecto da moralidade amorosa. Vamos então avançar para o capítulo 6, que é um capítulo bastante importante na trama, por dois motivos. Primeiro, é a primeira crónica de costumes que aqui temos, ou seja, o jantar no Hotel Central. Recordo que a crónica de costumes, vocês já têm nos apontamentos lá, têm nos apontamentos uma nota sobre a crónica de costumes, portanto são episódios que acontecem paralelamente à intriga principal e que, no fundo, fazem uma descrição, uma crítica sobre a sociedade lisboeta de então. Esta primeira crónica de costumes decorre no Hotel Central, onde o João da Ega vai organizar um jantar para o qual são convidados alguns membros importantes da sociedade lisboeta, entre os quais o Carlos da Maia. E vai ser no Hotel Central, onde o jantar vai decorrer, que Carlos vai ver pela primeira vez a Maria Eduarda e vamos estar atentos à descrição da mesma. Tá bom? Pronto. Vamos então avançar aqui algumas páginas e vamos precisamente começar perdão. Vamos então precisamente começar a leitura no momento em que Maria Eduarda surge pela primeira vez. Portanto, o jantar está a ter início, está a decorrer. Peço desculpa. E todos os convidados estão reunidos à entrada do Hotel Central, entre os quais Carlos da Maia, e surge Maria Eduarda. Avancem algumas páginas desde o início do capítulo 6, mais ou menos umas 7 ou 8, dependendo da edição, e procurem o parágrafo que se inicia com "Entravam então no peristilo do Hotel Central". Entravam então no peristilo do Hotel Central. E podem anotar aí ao lado que isto se trata do primeiro episódio da vida romântica. Portanto, aquele subtítulo que está presente na obra tem aqui um dos seus primeiros episódios, a tal crónica de costumes. E vamos então sublinhar aqui algumas passagens deste parágrafo, porque temos aqui uma passagem importante. Entravam então no peristilo do Hotel Central e nesse momento um cupê da companhia, chegando ao largo trote do lado da Rua do Arsenal, veio estacar à porta. Um esplêndido preto, já grisalho, de casaco e calção, correu logo à portinhola. De dentro, um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa de pelos esguedelhados, finos como seda e cor de prata. Depois, apeando-se, indolente e poseur, ofereceu a mão a uma senhora alta, loira, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação e búrnia. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou diante deles com o passo soberano de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si como uma claridade um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar. Trazia um casaco colante de veludo branco de Génova e um momento sobre as lajes do peristilo brilhou o verniz das suas botinas. O rapaz, ao lado, esticado num fato de xadrezinho inglês, abria negligentemente um telegrama. O preto seguia com a cadelinha nos braços e no silêncio da voz de Kraft murmurou: "Très chique". Em cima, no gabinete que o criado lhes indicou, Ega esperava, sentado no divã de marroquim e conversando com um rapaz baixote, gordo, frisado como um noivo de província, de camélia ao peito e plastrão azul celeste. Duas coisas então aqui a ter em conta. Primeiro, durante a aparição de Maria Eduarda, a forma como ela é descrita, o seu passo soberano de deusa. Ora, isto é em tudo semelhante à forma como Maria Monfort foi descrita pela primeira vez, o passo soberano de deusa. Portanto, o autor, o narrador, também descreveu Maria Monfort como se assemelhando a uma deusa. Podemos ter aqui uma semelhança, portanto, um paralelismo, mas também, uma certa forma, uma pista do narrador para o desfecho da obra. Não é certo? Portanto, porque a descrição de ambas é em tudo semelhante. E, portanto, esta forma como ela passa pelos convidados, passa por Carlos, passa por Kraft seria um outro convidado, e deixa ali uma boa impressão. Obviamente, deixa impressão. E também há aqui a introdução de uma nova personagem, uma personagem secundária, que vai nos acompanhar ao longo da obra e que, de certa forma, poderá ser considerado como o vilão da história. Todas as histórias precisam de um herói, precisam de um vilão. Esta personagem não será necessariamente um vilão, mas ela serve
no fundo, de opositor a Carlos da Maia, e serve também como aquilo que em inglês se diz o comic relief da história. Portanto, uma personagem que, quando intervém na história, normalmente serve para o leitor se rir das suas intervenções, se rir da sua forma de ser. Que é Dámaso Salcedo, que é o rapaz baixote, gordo, frisado como um noivo de província, de camélia ao peito e plastrão azul celeste. Já a forma como ele é descrita nos indica que estamos aqui perante uma personagem, de certa forma, cómica, ridícula. É então Dámaso Salcedo, que todos certamente que assistiram à peça de teatro se recordarão dele. Pronto. Dámaso Salcedo acaba por ser, neste momento, uma personagem importante porque ele faz um elo de ligação entre Maria Eduarda e Carlos Eduardo. Porquê? Porque ele conhece a família de Maria Eduarda. Ou seja, ele conhece a família que supostamente acompanha Maria Eduarda a Lisboa. E avancemos aí umas linhas e ele diz: o senhor Dámaso Salcedo, que não despegava os olhos de Carlos, acudiu logo. Bem sei os Castro Gomes, conheço-os muito, vim com eles de Bordeus, uma gente muito chique que vive em Paris. Portanto, Dámaso Salcedo é um novo rico. É um rapaz jovem que nutre uma admiração desmedida por Carlos, quase ao ponto de ser uma paixão, uma obsessão por Carlos. Ele deseja ser como Carlos, ele quer estar como Carlos, mas obviamente não consegue ser. E Dámaso é também uma personagem que gosta sempre de aparentar mais do que aquilo que é na realidade. Portanto, reparem como ele aqui está todo orgulhoso e diz que veio com eles de Bordeaux, uma gente muito chique, vem em Paris, eu conheço-os, os supostamente Castro Gomes. Portanto, aqui nesta altura, Maria Eduarda era conhecida apenas como a Madame Castro Gomes. Pronto, vamos então avançar. Portanto, o jantar, entretanto, decorre. E está aqui presente uma personagem também secundária que, de certa forma, representa o romantismo. Portanto, recordemos que os Maias tratam-se de uma obra do realismo, uma obra realista, e há aqui algumas personagens que ainda, pela sua idade, advêm do romantismo. Temos aqui uma personagem que já apareceu em momentos anteriores com Pedro da Maia, ou seja, ele tem mais ou menos a idade de Pedro da Maia, ou melhor, teria se Pedro da Maia ainda fosse vivo, conheceu Pedro da Maia, conviveu com Pedro da Maia, que é o poeta Alencar, o Alencar de Alenquer. Ora, o Alencar é um poeta ultra-romântico, portanto, é um poeta que é representante do romantismo, defende acerrimamente os ideais do romantismo, portanto, o patriotismo, a defesa da pátria, conservadorismo, e vai-se opor diretamente com os ideais do realismo que aqui vão ser representados por João da Ega. Os dois entram num conflito permanente com os ideais que são aqui debatidos. Então avancemos 2 ou 3 páginas depois do aparecimento de Maria Eduarda e temos aí uma passagem então que se inicia com o parágrafo: esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo. Portanto, vamos localizar esse parágrafo. Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance. Então vamos sublinhar. Isto levou logo a falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo. E o Alencar, imediatamente limpando os bigodes dos pingos de sopa, suplicou que não se discutisse, à hora asseada do jantar, essa literatura latrinária. Ali todos eram homens de asseio, de sala, hein? Então que não se mencionasse o excremento. O que era o excremento para Alencar? Era o realismo, o naturalismo. Todas estas obras novas que estavam a surgir e que se opunham diretamente ao romantismo. Ora bem, durante o jantar vão discutir-se vários assuntos da sociedade portuguesa. Avancemos mais ou menos 1 ou 2 páginas e procurem um parágrafo que se inicia com: o Cohen colocou uma pitada de sal à beira do prato. Vamos então localizar esse parágrafo e vamos sublinhar. Porque aqui vai-se discutir, por exemplo, economia. O Cohen colocou uma pitada de sal à beira do prato e respondeu com a autoridade que o empréstimo tinha de se realizar absolutamente. Os empréstimos em Portugal consistiam hoje uma das fontes de receita, tão regular, tão indispensável, tão sabida como o imposto. A única ocupação mesmo dos ministérios era esta: cobrar o imposto e fazer o empréstimo. E assim se havia de continuar. Carlos não entendia de finanças, mas parecia-lhe que desse modo o país ia alegremente e lindamente para a bancarrota. Reparem como estes assuntos, que aqui, em termos cronológicos da obra,
se passam em 1875 são ainda assuntos correntes. Portanto, são assuntos que ainda hoje em dia se debatem em relação à situação económica de Portugal. Portanto, daí a importância e a relevância desta obra dos Maias, porque muitos dos assuntos que aqui são discutidos ainda hoje permanecem impregnados na sociedade portuguesa. Ora bem, há também além de economia, que é discutido, discute-se também patriotismo. Por exemplo, mais ou menos uns parágrafos a seguir, uma página a seguir, procurem o parágrafo que se inicia com Ega, porém incorrigível nesse dia, soltou outra enormidade. E vamos sublinhar. Portanto, Ega opunha-se fortemente ao naturalismo. Ega era pragmático. Ega era ateu. Para ele, lhe interessava era o progresso, o desenvolvimento científico e também, possivelmente, económico. Então, vamos sublinhar. Ega, porém incorrigível nesse dia, soltou outra enormidade. Portugal não necessita de reformas, Cohen. Portugal o que precisa é a invasão espanhola. Alencar, patriota à antiga, indignou-se. Portanto, temos aqui a referência ao patriotismo de Alencar. Alencar romântico, Alencar patriota. Quem é que outras imagens que nós já estudámos este ano nos recorda? Alencar recorda muito aquele patriotismo do Manuel de Sousa Coutinho, por exemplo, que temos aqui, que se verificou no Frei Luís de Sousa. Portanto, um patriota à antiga, um romântico. E então, além deste patriotismo, e depois, obviamente, que Alencar defende Portugal, defende a sua pátria. E vamos encontrar mais ou menos uma página a seguir. Procurem o parágrafo, uma linha de diálogo que começa com: isto é uma velha carcaça, meu rapaz. Alencar é um patriota à antiga, por isso ele vai defender a terra e vai esgrimir os seus argumentos. Então vamos verificar e vamos sublinhar. Isto é uma velha carcaça, meu rapaz, mas não está só para otes. Ainda se agarra uma espingarda e com uma pontaria boa ainda vão à terra um par de galegos. Caramba, rapazes, só a ideia dessas coisas me põe o coração negro. E como vocês podem falar nisso a rir quando se trata do país, desta terra onde nascemos, que diabo? Talvez seja má, de acordo, mas caramba, é a única que temos, não temos outra. É aqui que vivemos, é aqui que rebentamos. Irra, falemos de outra coisa, falemos de mulheres. Portanto, Alencar a defender o país. O país é mau, o país é pobre, mas é o país que temos e, como tal, temos de o defender. Um ideal tipicamente romântico, por oposição ao realismo. O realismo dessa de Queiroz, que não tinha peixe, não tinha problema nenhum em criticar a sociedade, em criticar o próprio país, se isso fosse necessário. Ora, vamos então avançar. Discute também política, por exemplo, umas linhas abaixo diz uma linha que ainda hoje é muito utilizada para criticar o centralismo em Portugal, quando se diz numa linha de algo: Lisboa é Portugal, gritou o outro. Fora de Lisboa não há nada. O país está todo entre a Arcada e São Bento. Esta linha ainda hoje é comumente, é muitas vezes dita pela internet, nos meios de comunicação, quando serve para utilizar, para criticar o centralismo português e o centralismo de Portugal. E reparem então aqui a importância, a relevância que essa de Queiroz tem ainda na sociedade atual. De falar de coisas de 1875 como se ainda fossem atuais. Essa de Queiroz não que fosse necessariamente um visionário, mas era um excelente caricaturista, um excelente caracterizador da sociedade portuguesa, da política portuguesa, da forma como ela estava organizada. E então poucas coisas mudaram desde então. E então o jantar decorre. O jantar decorre alegremente e então há uma altura em que, obviamente, os ânimos exaltam-se, Alencar já ligeiramente alcoolizados, obviamente, e então Alencar e Ega pegam-se, chegam quase a vias de facto mesmo, quase a andar à pancada um com o outro, por causa desta oposição. Portanto, tudo porque houve um autor, um poeta, que escreveu um poema a gozar com Alencar e Ega declama-o. Vocês podem ver aí esse poema, é o que está aí nos versos, nas páginas seguintes. E entre duas costelas no decote tinha um buquê de rosas. O Alencar de Alenquer, aceso com a primavera. O Alencar de Alenquer, que quer? Na verde campina não colhe a terra bonina, nem sequer consulta uma mulher. Que quer? Na verde campina, o Alencar de Alenquer quer menina. Portanto, este poema
a gozar com o romantismo, a referência à natureza, e a gozar com o Alencar. E obviamente que o Alencar fica extremamente furioso e quase que bate no Ega. Mas obviamente tudo acaba bem porque eles no fundo são amigos e no fundo este conflito acaba, eles abraçam-se e tudo acaba bem. Pronto. Nas páginas seguintes, então, que estamos já perto do final do capítulo 6, vamos só verificar aqui a admiração excessiva que Dámaso nutria por Carlos da Maia. Umas linhas à frente, vamos procurar o parágrafo que começa com "era realmente sincero". Era realmente sincero. E vamos então ler e vão só sublinhar quando eu disser, está bem? Então, era realmente sincero. Desde que Carlos habitava Lisboa, tivera ali naquele moço gordo e buchudo, sem o saber, uma adoração muda e profunda. O próprio verniz dos seus sapatos, a cor das suas luvas eram para o Dámaso motivo de veneração. E tão importantes como princípios. Vamos sublinhar. Considerava Carlos um tipo supremo de chique, do seu querido chique. Um Brumel, um Dorset, um Morny. Ok? Portanto, Dámaso nutria por Carlos da Maia uma admiração excessiva. Ele admirava tudo o que Carlos da Maia fazia. A forma como se vestia, como andava, como caminhava, como falava, com quem convivia. Então, Dámaso encontra ali um ídolo, um autêntico ídolo. Mas, obviamente que Carlos, vamos verificar uns capítulos já nestas linhas a seguir que Carlos não é aquele herói perfeito, típico do romantismo. Nós vimos os heróis do romantismo, o Manuel de Sousa Coutinho, o Simão Botelho. Simão Botelho já não tanto, mas eram heróis quase perfeitos, sem falhas. Os heróis que se moviam por ideais. Carlos, de certa forma, apercebe-se desta admiração que Dámaso tem por ele e vai aproveitar-se um bocado dessa amizade, dessa idolatria que Dámaso nutria. Carlos vai aproveitar-se desta amizade, vai também jogar com ela para alcançar os seus objetivos. E então, Carlos, obviamente, pergunta, logo abaixo, e vamos sublinhar, então essa senhora brasileira vive aqui? Perguntou Carlos, que dera 2 passos, olhava uma janela alumiada no segundo andar. Dámaso seguiu-lhe o olhar. Vivo lá do outro lado. Estou aqui há 15 dias. Gente chique. E ela é de apetecer. Vocês não se reparou? Eu a bordo atirei-me. E ela dava cavaco. Mas tenho andado muito preso desde que cheguei a jantar aqui, suarria com lá, umas aventurasitas. Não tenho podido cá vir. Deixei-lhe só bilhetes. Mas trago-a de olho, que ela demora-se. Talvez venha cá amanhã, estou cá agora a sentir umas cócegas. E se me pilho só com ela, zás! Ferro-lhe logo um beijo. Que eu cá, não sei se Vossa Excelência é a mesma coisa, mas eu cá com mulheres, a minha teoria é esta, atracão. Eu cá logo, atracão. Portanto, temos aqui já um retrato do que é a personagem do Dámaso Salcedo. Uma personagem machista, uma personagem misógina, que se julga um grande sedutor. Mas não se apercebe da figura ridícula que é. Carlos pergunta-lhe, portanto, Carlos sabe que Dámaso conhece pessoalmente a Maria Eduarda e supostamente a família dela, e Carlos vai se aproveitar disso. Mas Dámaso, obviamente, é um megalómano. Dámaso julga que é um grande sedutor que vai conquistar Maria Eduarda, que tem um grande nível de intimidade com ela, mas não tem. Portanto, Dámaso julga ser quem na realidade não é. E pronto, o capítulo 6 desta forma termina. Portanto, ou seja, vimos os principais aspectos relevantes do capítulo 6, nomeadamente aconselho-vos a ler com mais pormenor o momento em que portanto, o momento que se segue à primeira aparição de Maria Eduarda. Porquê? Porque aí se discute alguns assuntos relacionados com a caracterização da sociedade portuguesa. Vimos aqui o que se discutiu em termos de economia, de política também. Mas aconselho-vos a ler porque faz um retrato muito pormenorizado de como era a sociedade portuguesa de então. E também, obviamente, começamos a ver aqui a forma como Carlos lentamente vai tentando aproximar-se de Maria Eduarda. Carlos não a conhece pessoalmente, mas obviamente causou-lhe uma boa impressão. Carlos ficou impressionado e ele vai usar o Dámaso Salcedo então para se aproximar dela.
E também temos aqui, obviamente, a introdução desta nova personagem, que é o Damaso Salcedo. O Damaso é um cómico de situação, vai ser a personagem cómica que nos vai acompanhar ao longo da narrativa, mas ao mesmo tempo vai ser também uma espécie de vilão, um opositor de Carlos. Tá bom? Pronto. O capítulo 6, encerramos então agora aqui o segundo período com este capítulo 6. Vamos verificar como é que a situação evolui e, entretanto, caso não se evolua, vamos continuar depois com o estudo do capítulo 7. Tá bem? Estejam então atentos aos documentos que eu vou enviando, aos documentos de apoio sobre este capítulo. Tá bom? Até lá, voltamos a ver.